apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado. O hidrocarboneto N-octano é um exemplo de substância presente na gasolina. A reação de combustão completa do N-octano pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Então a gente tem aí o C8H18, ele reage com o oxigênio, C8H18 e O2 são reagentes. Tem setinha, né? Depois da setinha temos o CO2 e a água, eles são produtos. E embaixo a gente tem alguns dados de massa molar. Temos a massa molar para cada um dos participantes dessa reação. A massa molar é dada em gramas por mol, certo? Então, tudo bem. A gente vai ter que balancear essa equação para julgar essas alternativas aí. Depois que você balancear essa reação, vou reescrever ela aqui, certo? E balanceada ela vai ficar desse jeito. Deixa eu só explicar de onde é que saíram esses valores. Então, eu olhei aqui para essa molécula e eu vi que tem 8 carbonos. No lado dos produtos, o CO2 só tem um carbono, então eu tive que multiplicar por 8. Então, por isso que apareceu esse 8 aqui. Olhando ainda para essa molécula, eu vi que tem 18 hidrogênios. Então, na água só tem um 2, então eu tive que multiplicar por 9. 9 vezes 2, 18. Quando eu olhei a quantidade total aqui de oxigênios, eu vi que ficou 25. Então, eu posso colocar 25 sobre 2. Você pode pensar que esse 2 aqui, ó, a gente cancela com esse. Então, fica 25 oxigênios nos reagentes e 25 oxigênio no lado dos produtos. Depois que você balanceou essa equação, você pode já descartar essa letra B e a letra C, certo? A letra B por quê? Diz produtos em mol é menor que a quantidade de reagentes. E se você for olhar aqui no lado dos reagentes, tem um aqui não aparece, mas a gente tem um aí. 1, e aqui a gente tem 25 sobre 2 é 12,5, 12,5. Então fica um total de 13,5 para o lado dos reagentes. No lado dos produtos eu tenho 8 e tenho 9, então eu tenho 17. Então no lado dos produtos não é menor, é maior. E a letra C, produtos em massa, é maior que a quantidade de reagentes. Isso é impossível, já que a reação está balanceada e nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não tem como você ter, depois que a reação aconteceu, uma maior massa, imaginando esse sistema aí fechado, que a gente está falando só dessas substâncias, certo? Agora a letra A e a letra D, a gente vai precisar fazer uns cálculos. A letra A diz o seguinte: gás carbônico produzido em massa é maior que a de gasolina queimada. E a letra D diz: água produzida em massa é maior que a quantidade de gás carbônico. Então, bora lá. A gente vai ter que trabalhar no seguinte: converter de mol para massa. E como é que a gente faz isso? Utiliza a massa molar, certo? Então, olha só. Para o N-octano, a massa molar eu tirei daqui, certo? 114 gramas por mol. O que significa isso? Significa que 114 gramas está para 1 mol. Essa conta aqui não precisava nem fazer, já que a gente já está trabalhando com 1 mol mesmo. Então, a gente vai ter 114 gramas. Se 114 gramas está para 1 mol, quanto vale 1 mol? 114 gramas, certo? Para o CO2, eu tirei daqui, ó, 44 gramas por mol. 44 gramas por mol, 44 gramas está para 1 mol, então X está para 8 mols. Então X vai ser 352 gramas. E para a água, eu retirei daqui o dado, ó, 18 gramas por mol, então 18 gramas está para 1 mol. Então X vai estar para 9. Então a gente vai ter aí X é igual a 162 gramas. Se você não entendeu de onde é que saiu esse 1, esse 8 e esse 9, foi daqui da reação, cara. Depois que eu balanceei, ó, o 8, o 9 e o 1, certo? Então, letra A, gás carbônico produzido em massa é maior que a de gasolina queimada. Gás carbônico aqui que é liberado durante a queima é 352, a gasolina queimada é 114 gramas. Então, a resposta é essa alternativa A. A letra D, água produzida em massa, é maior que a de gás carbônico. Não, é só 162 gramas. E aqui é 352 gramas, certo? Ah, agora eu entendi!
A mineração do calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca no setor econômico local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal, o óxido de cálcio, que é obtido pela decomposição térmica do calcário, fundamentalmente carbonato de cálcio, mesmo apresentando numerosas aplicações na indústria, na agricultura, dentre outros, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a decomposição do carbonato de cálcio. Com a decomposição de 400 kg de calcário, se emite para a atmosfera, aí você tem as alternativas falando em massas de CO2 que vão ser emitidas aí, certo? Então, beleza, eu tenho esses dados aqui para a massa molar, certo? Eu vou reescrever a reação química, ela já está balanceada, e eu vou destacar com quem eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com carbonato de cálcio e CO2, porque a questão quer saber que quantidade de CO2 vai ser emitida quando se decompõe uma certa quantidade de carbonato de cálcio, calcário. Vou estabelecer as proporções molares. E pense bem, a questão está falando em massa, as respostas vão sair estão todas em massa, então é legal converter esse 1 mol para massa, para tudo ficar falando a mesma língua. Então, como é que eu vou converter isso? Como é que eu chego a esses 100 gramas e 44 gramas? Eu tenho a massa molar aqui, para essas duas substâncias, e eu leio que 100 gramas está para 1 mol. Então, 1 mol vale 100 gramas. Desde se fosse 2, 3, 4, 5 mol, aí você faria uma regra de 3, bem simples. Mas aqui, como é 1 mol, já é esse valor aí. Por exemplo, para o CO2, 44 gramas por mol. 44 gramas está para 1 mol. Eu tenho justamente 1 mol, então é 44 gramas. Aí aqui entra a pergunta. Quando você tem 400 quilogramas, aí eu converti para gramas, multiplica por 1000, ou você pode colocar esse vezes 10 a terceira, é a mesma coisa. Quando você decompõe 400 kg de calcário, qual a massa de CO2 que você libera? Então, quando você fizer essas continhas aí, você vai chegar ao resultado de 176 vezes 10 a terceira gramas, que é a mesma coisa que 176 quilogramas. A resposta é a letra D. Só lendo o que a gente fez, né? Significa o que esse nosso trabalho? A gente determinou que quando você decompõe 400 kg dessa substância aqui, do calcário, carbonato de cálcio, você emite para a atmosfera 176 kg de CO2. Ah, agora eu entendi! Num balão de vidro com 2 litros de capacidade e hermeticamente fechado, encontra-se uma mistura gasosa constituída por hidrogênio, hélio e oxigênio, na qual existe 0,32 gramas de cada gás componente. Nas condições ambientes de temperatura e pressão, a reação de formação da água é iniciada por meio de uma faísca elétrica produzida no interior do balão. Na reação de formação da água, houve um excesso de reagente igual a... Então, beleza. A reação de formação da água é essa. Não está balanceada. Se você for balancear, você pode dizer que fica 2 mols de H2 mais 1 mol de O2, produzindo 2 mols de H2O. Isso daí vira como se fosse uma receita do bolo. Então, se você quer fazer água, você vai precisar de 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio e produz aí 2 mols de água, certo? A gente sabe que às vezes você não tem as quantidades exatas dos ingredientes. Você pode ter um ingrediente em excesso, um ingrediente que vai limitar a sua reação. Então aqui você precisa fechar essa quantidade 2 para 1, certo? O que a gente tem nesse balão é 0,32 gramas de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Não dá para visualizar muito bem, é melhor a gente converter isso para mol e fazer essa comparação. Então a gente vai converter 0,32 gramas de gás hidrogênio e 0,32 gramas de oxigênio para mol. Então a gente utiliza a massa molar, que está ali os dados, certo? 2 gramas está para 1 mol, logo 0,32 gramas está para X. Esse X aí vai ser 0,16 mol para o H2.
Para o O2, 32 gramas está para 1 mol, já que é 32 gramas por mol. Os dados estão ali no cantinho, você deve estar vendo, né? Quando você fizer essa regra de 3, né, 0,32 vai estar para quanto? Vamos fazer esse cálculo, fica 0,01. Então, beleza. Como é o raciocínio disso daí? Deixa eu colocar aqui o apontador laser, fica melhor de eu explicar. 2 está para 1. Então, 2 está para a sua metade. Você pode interpretar desse jeito. 0,16, que é de H2, reagiria com 0,08, que seria a sua metade. A gente não tem essa quantidade. Essa daqui é a menor quantidade, ela que vai limitar. A gente percebe que esse reagente aqui está em excesso. Mas quanto de excesso? Cara, 0,01, se 1 está para 2, essa quantidade reagiria com o seu dobro, né? A gente teria isso daqui, 0,01, reage fechadinho com 0,02 desse reagente, que a gente tem bem excesso, né? Na verdade, a gente tem 0,14 mol em excesso. Essa quantidade aqui vai reagir produzindo água e isso daqui fica sobrando. Você tinha demais. A resposta, letra B, 0,14 mols de gás hidrogênio. Ah, agora eu entendi! Nessa questão aqui, essa primeira parte é só um textinho contextualizando essa reação aqui, fala da importância da síntese da amônia para a produção de fertilizantes, certo? Considerando-se um rendimento de 50%, então a reação de estequiometria, uma questão de estequiometria que fala em rendimento para a reação, e sabendo-se que na CNTP 1 mol de gás ocupa 22,4 litros, o volume de amônia produzido a partir de 200 kg de nitrogênio Então, beleza, eu vou pegar aqui a reação, que ela já veio balanceada. Eu vou trabalhar com o gás nitrogênio e com a amônia. A proporção é de 1 para 2. Vou retirar aí essa proporção molar. Quando falou, agora a gente vai colocar as unidades, as mesmas do exercício. Vamos colocar para falar a mesma língua. Quando falou em nitrogênio, produzido a partir de 28 kg de N2. Falou em massa. Eu vou converter de mol para massa. Quando falou em amônia, quer saber o volume de NH3 produzido. Então, eu vou converter de mol para volume. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma massa molar para essas substâncias e me deu aqui o volume molar, tá bom? Esse daqui, ó, 1 mol de N2. Bem, a massa molar diz que para o N2 é 28 gramas por mol, para cada mol. Aqui eu tenho justamente 1 mol. Então, por isso que aqui vai aparecer 28 gramas. Agora aqui, por que apareceu 44,8? Porque na CNTP, que é nas condições que esse processo está acontecendo, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Aqui eu tenho 2 mol, então é o dobro disso daqui, né? Se 1 mol está para 22,4, 2 mols vai estar para 44,8 litros. Então a gente faz essa regra de 3. Aqui entra a parte da pergunta, né? Se 28 gramas está para 44,8 litros, 28 quilogramas, que é da pergunta, ó, 28 kg de N2 vai estar para X litros de amônia que vai ser produzido. Quando você fizer essa regrinha de 3, você vai chegar a esse resultado. Mas cuidado, ainda não é a resposta, porque essa reação tem um rendimento de 50%. Isso daqui seria para uma reação com 100% de rendimento. Aí agora a gente tem uma segunda etapa, que é 44,8 vezes 10 a terceira litros, vai estar para 100%. X vai ser quando você tem um rendimento de 50%. Então, quando você realizar aí a sua regra de 3, você vai chegar a 22,4 vezes 10 a terceira litros, ou andando aqui a vírgula para a esquerda, e esse númerozinho aqui, o expoente, vai andar para a direita, você tem 2,24 vezes 10 a terceira. Então, é muito importante você ficar ligado, né, nessas questões que você precisa mexer na notação científica. Andou a vírgula, andou o expoente, cuidado com isso daí. Esse número aqui é o mesmo que esse, certo? E aqui você tem a resposta 2,24 vezes 10 a quarta litros de amônia produzido quando
você ter uma reação com 50% de rendimento a partir de 28 kg de gás de nitrogênio. Ah, agora eu entendi! Considera uma reação hipotética que ocorre em fase gasosa e envolve os reagentes X e Y e o produto Z. No experimento foram misturados em um recipiente 5 mols de X com 5 mols de Y. Após 1 minuto, nesse recipiente havia 4 mols de X, 3 mols de Y e 1 mol de Z, como registrado na tabela. Suponha que essa reação prossiga até o consumo total do reagente limitante. Considerando-se a quantidade inicial de X e Y, é correto afirmar que a quantidade máxima de Z a ser obtida nessa reação é. Olhando aqui para as informações que a gente tem na tabela, vamos construir um esqueminha da reação, né? Onde X ele reage com Y e ele produz Z, certo? Se após 1 minuto restou 4 mols de X, é porque 1 mol reagiu. Se restou 3 mols de 5, é porque reagiu 2 mols. E antes a gente não tinha nada de Z, e agora tem 1 mol porque foi formado, certo? Então a gente tem essa proporção de 1 para 2. Para você ver quem é excesso e quem é limitante, bem, aqui você está dizendo que começou com 5 mols desse e 5 mols desse daqui. Levando em consideração essa proporção aqui que a gente determinou, se você quisesse que fosse consumido completamente 5 mols de X, se é 1 para 2, você ia precisar de 10 mols de Y. Então, tu tem X demais. Então, o X seria o que está em excesso e Y seria o limitante, certo? Ok. E a questão quer saber, suponha que essa reação prossiga até o consumo total do reagente limitante. Considerando-se as quantidades iniciais de X e Y, é correto afirmar que a quantidade máxima de Z a ser obtida nessa reação é. Então, beleza. Se a gente quer que consuma completamente a quantidade do reagente limitante, de Y, aqui vai ser formado quanto de Z? Então, beleza, se você for fazer essa regrinha de 3, se 2 está para 1, 5 estaria para 2,5. Né? Se 2 está para 1, que é a sua metade, 5 vai estar também para a sua metade, que é 2,5 mol. Resposta A.